A safra agrícola brasileira bateu recorde em 2019 e chegou a 241,5 milhões de toneladas. O volume representa um crescimento de 6,6% na comparação com 2018. Para 2020, o IBGE projeta novo recorde. Bem, agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as perspectivas para o mercado financeiro, para a economia. Eu converso com os economistas Jason Vieira, da Infinity Asset, e também o Alex Agostini, da Austin Rate. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, nós começamos o ano com projeções muito favoráveis em relação ao andamento da economia, em relação mesmo ao cenário internacional. Houve alívio de algumas pressões, China e Estados Unidos, e agora essa crise. Eu começo falando com o Jason. Jason, hoje Trump até conseguiu acalmar um pouco o mercado. Você acha que vem uma situação mais tranquila ou ainda pode ter surpresas por aí? É difícil prever, né? Mas do ponto de vista da economia e mercado. O mercado, na verdade, ele foi muito pragmático nesse período. Acho que foi importante ressaltar isso, porque desde que se deflagrou a crise, não houve nenhum rompante nos ativos em geral, não é só no Brasil, mas também no exterior. Ou seja, o mercado ele precisou aguardar melhores informações, tentar entender o que aquilo ia acontecer para depois começar a reagir. E hoje nós tivemos aí o capítulo quase final, porque a gente teve alguns capítulos agora de noite também, mas os capítulos quase finais com um apaziguamento, tanto nos Estados Unidos, que aquilo foi um discurso de apaziguamento, como também dentro do Iraque e do Irã. Todos os líderes, digamos assim, entraram com esse discurso. Aparentemente teve algum ataque agora à noite, provavelmente é de algum grupo independente, alguma coisa assim, que provavelmente não gostou desse pseudo-acordo, mas o importante é ressaltar isso, o mercado, dada a liquidez internacional, também é importante a gente lembrar disso, ele tem se mantido muito pragmático, ou seja, ele não vai mais reagir como reagia antigamente. Antigamente batia a notícia, o mercado reagia, tinha aquela loucura, a bolsa caía, dólar subia, tudo. Hoje em dia a coisa é um pouco mais... A gente teve alguns momentos de tensão. Ontem, por exemplo, as bolsas da China caíram logo depois do anúncio do ataque do Irã à base lá no Iraque. Fica aquela preocupação. Agora Trump vai reagir. O ouro subiu também, mas a gente vê que o mercado está com a vontade de ficar tranquilo, de ficar bem, não é, Alex? Você até começou no início falando do Trump, se pode ter alguma novidade, alguma calmaria. Calmaria com o Trump nunca, né? Jamais, né? Possível. Daqui até o final do ano podemos ter novas... Se tiver reeleição, mais 4 anos aí, sem né? dúvida alguma, né? É um sobe e desce. O mercado, foi o que o Jason falou, ele tem observado melhor e também absorvido melhor essas notícias, né? Não mais com impacto como antigamente, que era uma volatilidade muito alta, muito forte. Justamente porque hoje os mercados estão muito mais integrados. Então, qualquer que for o efeito, não vai ser localizado. Você acaba tendo um efeito praticamente todos os mercados de forma muito severa. Então, hoje em dia, já com os mercados analisando na noite anterior, os efeitos, abriu hoje até Nasdaq, a Dow Jones abriu até com alta, né? Foi bolsas dos Estados Unidos, surpresa. Né? Ou seja, os analistas avaliaram a noite inteira que não foi tão grave assim e hoje o mercado reagiu positivamente com a trégua que o Trump parece que deu, né? Trump já num comunicado ontem à noite, numa tuitada, já disse que tranquilo, né? Tudo bem, não matou ninguém, entre aspas, né? Não nessas palavras. Agora, a gente tem perspectivas melhores este ano, né? Eu acho que a tentativa ou a proximidade de um acordo entre China e Estados Unidos traz um alívio que faz muito tempo que o mundo está lidando com essa dificuldade, né? Nós temos praticamente uma semana da assinatura do acordo entre Estados Unidos e China, ou seja, dia 15 agora vai ser a assinatura. A China tinha dado alguns sinais estranhos aí por conta do conflito, já recuou, então provavelmente isso vai acontecer. Para o Brasil é muito importante isso, porque esse acordo comercial, na verdade, ele traz uma pacificação global em termos de volatilidade, reduz muito dessa volatilidade que nós observamos. O Trump usou muito isso durante o período dele como um ativo eleitoral. Do momento em que bateu o impeachment, aquilo deixou de ser um ativo eleitoral, o melhor para ele seria exatamente o acordo. Ou seja, antes o não acordo era interessante, porque agradava as bases, agora o acordo é interessante. Então, com o acordo chegando, o Brasil ele pode se tornar um potencial alvo de investimentos em 2020. E isso é importante, dado esse ímpeto que o Brasil ganhou de 2019 para 2020 em termos de atividade econômica. Então, nós estamos aí num ritmo de atividade melhorado. A tendência, obviamente, começo de ano, sazonalmente, a coisa vai dar uma esfriada,
mas a tendência para o restante do ano é que nós tenhamos um crescimento, inclusive, provavelmente, o dobro que nós vamos observar em 2019. E chama atenção, hoje, inclusive, nós tivemos a divulgação pelo Banco Central do balanço do fluxo de investimentos no Brasil no ano passado, e foi um saldo muito ruim. Foi o pior em 38 anos, o Brasil teve uma fuga de capitais, a Bolsa perdeu muito. Chama atenção, inclusive, porque ela conseguiu subir mais de 30% com capital doméstico, com pequeno investidor interessado porque os juros caíram. O Brasil tem condições de atrair esse capital externo, a gente considerando tanto o cenário doméstico como externo, Alex, deste ano? Olha, Denise, o Brasil passa por um momento ímpar na sua economia, no que diz respeito à questão das finanças, né? Uma coisa muito interessante. Primeiro, uma taxa de juros 4,5% ao ano, faz com que as pessoas precisem ir ao mercado e olhar outras opções, não mais só renda fixa ou poupança, porque aí não vai ter nenhum rendimento, vai perder para a inflação, né? Vai perder dinheiro. Isso estimula o mercado de capitais, isso é importante para o desenvolvimento do país. No caso dessa saída de investidores estrangeiros, é porque houve uma mudança na política monetária nos Estados Unidos ao longo de 2019, que naturalmente fez com que todo mundo revistasse a sua carteira de investimentos global. E aí teve uma mudança de emergentes para países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos. E aí, claro, domesticamente, as pessoas estão indo mais se aventurar na Bolsa, né? Se aventurar por quê? Claro, estão explorando um mercado que antes era pouco explorado por pessoa física, era muito mais e é um investimento de risco, né? Pode oscilar, a gente viu oscilando agora. Exatamente, mas essa mudança de padrão de investimento e consumo vai ser bem interessante daqui em diante. A partir de 2020, a gente vai ver o mercado de capitais crescendo no Brasil, bolsa de valores, fundo de investimento imobiliário, entre outras opções de investimentos. Isso é importante e cada vez mais o grande protagonista do mercado financeiro será o investidor doméstico e cada vez menos o investidor internacional. O investidor internacional, eu creio que ele vai para investimento no setor de produção, a parte de infraestrutura, a parte de concessões, que é investimento de grande volume e de longo prazo. Agora, Jason, a previsão de um crescimento maior da economia brasileira este ano, nada muito excepcional, mas bem melhor do que o do ano passado. E inflação é uma coisa que ainda a gente observa com uma certa atenção. A gente está vendo o balanço, os indicadores do fechamento de 2019 muito pressionados, né? A carne foi a grande vilã desse processo. Agora, dá para contar com uma acomodação de fato e a inflação cumprir? Porque a projeção, por enquanto, está 3,6% para este ano. Chegamos a isso? Podemos chegar assim, Denise, mas o que se imagina agora é o seguinte: o sinal que a carne, vamos dizer assim, deu em dezembro, é o sinal de que a inflação estrutural brasileira não mudou. Ainda que nós tenhamos há uma mudança na estrutura da mensuração da inflação agora para 2020, ou seja, o IPCA, a inflação oficial do governo, ela mudou como ela é medida, ela tem um peso mais de transporte do que alimentos do que tinha anteriormente, mas ainda assim, essa mudança ela vai ser responsável por uns que a gente chama de 20 basis points, ou seja, uma inflação que seria 3,80 esse ano, ela vai para uma inflação de 3,60. Mas o importante é lembrar que essa inflação estrutural, ou seja, qualquer choque de curto prazo ainda impacta muito na inflação brasileira. Se nós adicionarmos a perspectiva de uma melhor atividade econômica, isso também pode impactar na inflação. Por isso que tem que se ter muito cuidado agora com a condução da política monetária, porque tudo agora é ajuste fino. Nós não temos mais uma inflação explosiva e nós não temos mais juros elevadíssimos. Tudo agora, o ajuste tem que ser muito bem trabalhado. O Banco Central possivelmente pode até não mexer mais nos juros, dado esse cenário de atividade econômica muito melhor que nós observamos. E temos que lembrar um fator importante: não tem governo no crescimento econômico agora. Ou seja, 1% esse ano passado e 2% esse ano é muito mais do que parece. Porque antigamente havia uma artificialidade no crescimento econômico que vinha exatamente do fato do governo estar colocando dinheiro, se endividando e depois tendo que subir juros e gerando aquela ciranda toda que acabava gerando recessão. Nessa questão do comportamento da inflação, acho que até por isso houve uma preocupação muito grande com essa situação de crise entre Irã e Estados Unidos por causa de petróleo, que foi um dos preços que subiram, subiu o ouro, subiu o prata, é uma questão de proteção. Agora ainda há preocupação com relação a isso. Por exemplo, os navios da Petrobras estão desviando da região, agora os aviões também, porque não se tem a explicação do que aconteceu, que o avião caiu no Irã poucas horas depois do ataque, né? E agora eles não querem sequer fornecer a caixa preta, né, para a empresa. Então fica aquela suspeita, é uma área de risco e não se sabe se haverá acomodação de fato. Petróleo pode trazer algum risco para a gente, não só da inflação, algum problema maior? Olha, o principal ainda acho que é a questão
da inflação. É claro que a Petrobras é um grande indutor do crescimento econômico, porque ela investe bilhões, tem um plano de investimento para os próximos 5 anos que são 73 bilhões de dólares, então um volume muito grande, desenvolve diversos setores da economia, a indústria naval principal, mas tem outros setores que são desenvolvidos com o investimento da Petrobras e claro que sim, corre sim algum risco. Mas o principal, eu acho, para a economia é se subir o petróleo e ter um impacto na inflação. Por quê? Nós temos uma inflação que parte dela, pelo menos 25%, é de preços administrados. Independente do nível de atividade econômica, vai subir o preço. É contratado pelo governo, tá certo? O governo vai lá e aumenta o preço. Então, o Jason falou muito bem, daqui para frente a decisão de política monetária vai ter que ser muito cirúrgica. Até por isso nós, lá na Outrate, nós estamos projetando alta da taxa de juros no final deste ano, porque a meta de inflação para 2021 é menor. Se ela é menor, com uma parte rígida da inflação, você combate isso com juros fortes. Tem que apertar mais para poder garantir aquele percentual menor de inflação. Exatamente. Porque é isso, muita gente não entende o porquê de você ter que ter esse cuidado com o juro, por que não derrubar e pronto? Não é assim, porque ele tem reflexo em consumo, a margem que se tem para aumento de preços. Né? E o problema maior de se trabalhar a política monetária de maneira irresponsável, como se trabalhou no Brasil, no passado mais recente, ao inverso do que está sendo feito agora, ou seja, você teve uma política monetária muito responsável nos últimos anos agora, é que agora os efeitos da política monetária são mais visíveis e eles podem ser trabalhados de maneira também mais clara. Ou seja, o Banco Central agora ele pode não mais contratar o que nós chamávamos no Brasil de voo de galinha. E a brincadeira do voo de galinha, porque galinha não voa, você joga a galinha para cima, ela dá um voozinho e cai. Nós precisamos dar um voo de falcão. O Brasil sempre teve esses voos de galinha exatamente por causa disso. O Banco Central, às vezes, cortava, estimulava, crescia, gerava inflação. A inflação, por conta de problemas fiscais, por outros, uma série de problemas, ela acabava se retroalimentando junto com preços administrados e também nós temos a indexação da economia em diversos outros aspectos. Então, isso tudo retroalimentava uma inflação que o Banco Central elevava os juros de novo. Essa elevação de juros levava a uma contração muito forte da economia e gerava uma recessão. Ou seja, esse era um problema. O que acontece agora é exatamente o Banco Central tentar evitar, por isso que eu falo que agora é ajuste fino, é cirúrgico, é muito bem trabalhado para exatamente evitar que aconteça o que aconteceu no passado. Ele vai dar o estímulo certo, no momento certo, na quantidade certa, para evitar de exatamente no momento que a economia estiver reagindo, ele tem que subir juros. E a gente vê que isso acontece no mundo todo. Nos Estados Unidos é uma dificuldade imensa para mexer numa taxa de juros que é menor do que a nossa. Olha, sobe um pouquinho, corta um pouquinho, exatamente porque tem consequência. Né? Exato. E a política monetária, na medida que aumenta o crédito na economia, ela se torna muito mais eficiente. Com esses juros baixos, a tendência é ser muito mais eficiente. Ou seja, na medida que o Banco Central mexer nos juros, a gente vai ter um efeito muito mais efetivo na economia em termos de crescimento, de expansão ou de contração. Eu acho que aqueles ciclos muito fortes, de altas e baixas muito fortes, eu acho que eles foram encerrados agora. Por isso que eu disse no início, o Brasil passa um momento muito interessante de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, apoiado em investimento. Eu acho que essa é a grande política do Paulo Guedes. E na parte de investimento pessoal física, a gente acaba tendo aí algumas opções. As pessoas vão ter que investigar um pouco mais, sair a mercado, estudar um pouco mais, porque deixar o dinheiro parado vai perder dinheiro. Né, é uma situação que a gente vê em economias desenvolvidas e o Brasil, de repente, vai conviver com esse que passa a ser um bom problema. Né? As pessoas não gostam, o brasileiro é acostumado com o juro alto, mas é isso. No futuro agora talvez seja algo muito semelhante ao que acontece em outros países do mundo. Ou seja, a Bolsa de Valores é a poupança. É isso aí. Ela faz parte do investimento e ela às vezes gera um rendimento muito bom para as pessoas. Ou seja, as pessoas conseguem uma aposentadoria superior ao que a nossa renda fixa dava. Então acho que é o futuro do Brasil, vamos pensar aí com uma cabeça mais desenvolvida e vamos deixar o rentismo de lado, isso vai ter que sumir do Brasil. É isso, eu conversei aqui com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Outrate, e o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Laerte, Luciana.